Na época, eu era funcionário do estado e algumas vezes eu permanecia trabalhando durante a noite toda. Numa dessas noites, um colega que havia terminado a sua jornada solicitou uma carona até sua casa. Ele residia num bairro distante do local e ficava até localizado uma repartição. Quando retornei, já era madrugada. Fui colocar o veículo no estacionamento. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circulado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como um divisor físico um tapume de madeira, separando assim duas áreas, o estacionamento onde eu estava e uma outra que utilizava os serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficava uns 30 centímetros do solo. Assim que estivesse no estacionamento, poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Desliguei o motor e desci. Tal logo iniciei meu caminho até a saída. Senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente, olhei para o tapume divisório. Parecia que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém naquela área, que estava desativada naquele horário. Intrigado e já ficando nervoso, diminuí minha passada esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando eu estanquei a passada, e ele estancou também. Quando eu parei a minha passada, ele parou também. Continuei andando, mas confesso que agora eu estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento, o tapume sofria uma falha de continuidade. Casualmente, nesse vão existe a iluminação que era razoavelmente boa, e ali certamente eu viria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, percebi de relance, apenas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos atrás, ou seja, nunca ficava do lado a lado, pois parecia me esperar, o que não era pés humanos, e sim patas de um animal canino. Estranhei o comportamento daquele bicho, parecia racional demais, não se apresentava na minha frente nunca, caminhava silenciosamente e se ocultava nas sombras, quase que ao mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado aonde existia o vão do tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que eu vi realmente foram os 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham à noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pelas espinhas e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande, e os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro. Parecia adivinhar meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, uns 5 metros, e mesmo com o vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez e continuou me escoltando sempre alguns passos atrás, e quando eu olhava a sua direção, eu ficava ofuscado de medo intenso do brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do meu lado de trabalho, não tive coragem de olhar para trás, pois senti ainda seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, eu fiquei pensando sobre o caso. Lembrei que naquelas cercanias não havia residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região, de onde teria surgido e o que na verdade seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante, que me acompanhou e me observou todo o meu trajeto. Sei que jamais saberei, mas aprendi que neste mundo nunca realmente estamos sós. Bom, bem-vindos ao canal, e se você gosta desse conteúdo de relatos sobrenaturais, já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Eu me despeço de vocês, um forte abraço, valeu!